Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo certo, Carlos? Tudo bem. Márcio, hoje vamos falar de monstros. Monstros clássicos. E se não é o Drácula, nem a Múmia, Nem o lobisomem? nem o Lobisomem, só resta um monstro clássico O que Frank. é Frankenstein. No caso, a nova versão de Frankenstein, que estreou semana passada na Netflix, já tinha estreado nos cinemas. Aqui no Brasil acho que não, né? Foi só Não, lá fora que eles lá fora. lançaram, né? Netflix lançou lá fora, porque tem, enfim, pretensões de Oscar e tudo mais. Mas no streaming chegou na sexta-feira passada, né? A gente tá Sexta. gravando hoje na terça, dia 11. E... o cara de superprodução, né? Direção do Guilherme Del Toro, com Oscar Isaac, Jacob Elordi, Miyagote? Miyagote. Brasileira de Miyagote? Miyagote? Miyagote com sobrancelha, né? Com sobrancelha Uma parte e do sem filme, sobrancelha. Uma parte do filme. Então, vamos subir a trilha aí pra gente começar aí a falar logo do Prometeu moderno, não é? Prometeus e cumpriu ou não Prometeus. cumpriu? Isso a gente vai discutir agora. Vamos lá. Vamos lá falar de Frankenstein, a nova versão aí, né? Teve vários filmes com o Frankenstein ao longo da história. Acho que talvez o mais famoso de todos é o mais clássico, né? Em preto e branco ainda, com o Boris Karloff. Mas eu lembro há um tempo atrás, já faz bastante tempo atrás, teve um com o Robert De Niro. Teve. Não sei se mais recentemente teve alguma outra. Tem o Jovem Frankenstein, né? Que aí é comédia, né? Com o Gene Wilder. Que é muito bom também, né? Do Mel Brooks, aquele filme, né? Mas enfim, essa agora é uma nova versão do Guilherme Del Toro, que é um cara que circula muito bem por esse ambiente, assim, do terror meio fábula, né? Barra Fantástico, assim, Barra né? Fantástico, ele é o cara que fez Labirinto do Fauno, ele é o cara que fez Espinho do Diabo... E ele é o cara que ganhou um Oscar de melhor, não de melhor direção, mas de melhor filme com A Forma da Água, né? Que, como diz o Choque de Cultura, filme de jacaré. E mais recentemente o Pinóquio, né? E mais recentemente o Pinóquio na animação. E eu tava vendo outras coisas que ele fez. Ele também fez o Hellboy, fez aquele Círculo de Fogo. E, pra galera gamer, ele era um dos caras por trás de um dos jogos mais... hypados, cultuados, que nunca existiu, que é o PT, que foi lançado, não vou lembrar quantos anos atrás. PT, isso? O jogo do PT? É que ninguém sabia direito qual era a parada. Era um demo de um jogo que saiu pro PlayStation em um dado momento lá. Uhum. E era um jogo de terror, assim, que ao que tudo aparentava ia ser muito bom. Muito bom, Kojima por trás, aquela história. Semana passada acho que a gente já falou do Kojima, né? E aí no final dessa demo, que era um negócio de terror assim, punk, aparecia Lula. o Daryl Dixon, que é o cara lá do Walking Dead, e ali tu descobria que ia ser um novo Silent Hill, com os videogames e tal. Sim. E aí se descobria que o PT nada mais era do que Playable Teaser. Só que aí deu todo um rolo lá com o Kojima e a Konami e tal, e acabou que esse jogo nunca existiu. Então, é assim... É só gostinho. É um dos jogos mais lamentados de todos os tempos pela comunidade gamer. Mas enfim, agora ele voltou não, né? Porque ele meio que não sai desse universo do terror, fica um pouco na ficção também, né? O último filme dele antes do Pinóquio tinha sido Beco do Pesadelo, que não é um terror, mas é um suspense com a Cate Blanchett e o Brandon, o cara que fez o Maestro, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Acho bem bom aquele filme, acho bem tenso, assim. Agora é a adaptação de uma história clássica, tava até buscando ali as datas para não errar. Para quem não sabe, né, essas alturas do campeonato, mas vamos lá. Frankenstein é um livro para lá de clássico, inclusive já está em domínio público, escrito pela Mary Shelley, que na época tinha 16, 17 anos, ou seja, o que tu estava fazendo com 16, 17 anos? A Mary Shelley estava escrevendo um clássico da literatura.
A primeira publicação dele, na verdade, é de 1818, mas eles contam como a oficial a terceira, por causa da revisão, que é 1831. Ela muda algumas coisas. Por Isso. exemplo, a Elizabeth seria uma prima do Frankenstein na versão original, e daí isso deu uma polêmica. Dá umas mudadinhas. E daí ela mudou, virou sendo uma filha adotiva, enfim. Então, Isso. tipo, tem umas alterações. E também reza a lenda que a motivação desse livro, eles fizeram meio que uma competição, assim, quem escreve aí um livro uma história de terror melhor? E ela, então toma aí, Frankenstein. Na trama, né, vamos lá, de novo, para caso tenha alguém que não conheça, a história gira em torno do Frankenstein, que não é um monstro, né? Isso para mim... Victor. Para mim, quando eu era pequeno, sempre o Frankenstein era um monstro. Não. Frankenstein é o cara que dá vida ao monstro, que é o Victor Frankenstein, que ele tem essa obsessão de dar vida, de criar vida, né? E aí ele junta ali restos de pessoas mortas e monta a criatura. Enfim, e a história se desenvolve a partir disso. Assim como o Drácula, o livro é escrito no formato de cartas, né? No caso daqui, quem conta a história é o cara que no filme é o capitão do barco ali. Eu li, mas faz muito tempo, eu confesso que eu não lembro de tanta coisa assim. Eu reli faz pouco tempo, assim, foi depois da pandemia, eu acho. Então o Márcio pode fazer um comparativo melhor aí, o quão fiel é o livro ou não, mas a gente vai discutir mais o filme do que qualquer coisa, assim, se funciona ou não. Bom, já falei na direção do Guilherme Del Toro, no elenco o Oscar Isaac é o que faz o papel do Victor Frankenstein, é um cara bastante conhecido, né? Esses dias até tinha declarações dele a respeito do... Ele é o Paul Dameron, né? Nessa nova trilogia do Star Wars, entre outras Cavaleiro coisas. da Lua também. O Cavaleiro da Lua. E fez aquela série do casamento com a Jessica Chastain, que eu não vou me lembrar o nome dela. Tá bem boa também, bem deprê, mas bem boa. Que tá na HBO. Ele é o Victor Frankenstein. Tem também a Mia Goth, né? Que faz um interesse amoroso ali, a noiva do irmão dele. Ela faz a mãe também. E faz a mãe também. E faz né? a mãe dele também. Que eu percebi só depois. Na hora vendo o filme eu não tinha dado conta. Eu percebi e achei estranho que ninguém achou parecido no filme. Mas enfim. Quem faz a criatura é o Jacob Elord, né? Que ficou famosão aí por causa do Euforia. Que diz que ali ele é o verdadeiro monstro, né? E... Fez o Elvis, que agora, mais recentemente, fez o Elvis, né? No Priscilla. E o Saltburn também, né? O cara... ele é o cara que tá tomando banho de banheira, né? Não, ele é o cara que toma banho de banheira. Depois ele deixa a banheira lá e o outro rapaz, né? É isso aí. E o Christopher Waltz, que faz ali... Andou meio sumidinho o Christopher Waltz, né? Ele tava eu falei, acho que na semana passada, retrasada, ele tava nessa última temporada aí do Only Murders in the Building. Acho que é isso, né? Do elenco principal é isso aí. O Christopher Waltz faz o cara que é meio que o cara que banca ali a pesquisa. Financiadora, né? Isso. Pelas notas que cada um de nós deu, assim, a gente fica vendo as notas um do outro, eu acho que eu gostei mais, mas vamos fazer a nossa lógica tradicional e tu começa aí depois. Vamos lá. O filme ele tem como base... Obviamente tem como base o livro da Mary Shelley. Muita gente falou que ele é até um filme mais fiel ao livro do que outras versões do Frankenstein, porque normalmente o Frankenstein é aquele monstro que, né, com um parafuso na testa, aqui na têmpora, e que não fala, é meio gutural, meio zumbizão. Assim, caminho que nem. E essa não é a versão do livro. A versão do livro, Frankenstein é um monstro ele não só fala, como ele é inteligente, ele é manipulador, e é isso que o filme deriva um pouco. Assim. O Carlos falou assim das questões de o quão fiel ao livro, ele já começa não sendo muito, né? Porque embora ele abra com o navio encalhado no gelo ali, né? E com os caras encontrando o Victor Frankenstein na neve, caído, no livro eles só começam a conversar e eles começam a contar a história. Ali na história do filme não. Chega o Frankenstein e começa a derrubar todo mundo. Né? Joga uma coisa de ação. Tem uma cena de ação, acho que até mais para aprender. Até porque depois dessa cena de ação, o filme durante uma boa hora ali, eu acho, fica um filme meio...
Acho que mais. É, 1h talvez mais arrastado, porque é um filme de 2h20, eu acho, 2h30. 2h30, mas tem uma boa parte de crédito. Em que ele fica bastante arrastado até a parte que o Victor Frankenstein cria um monstro, né? Então ele fica naquelas negociações, o que ele vai fazer, conta a história da infância dele, enquanto o pai batia nele e cobrava ele na hora dos estudos. Ele era uma criança muito mais próxima da mãe do que com o pai, que visitava de vez em quando, e tem essa daddy issue, que no livro, se eu não me engano, não tem. É uma coisa do Guilherme Del Toro, que ele já tinha trazido também no Pinóquio, né? Uma parte meio recorrente da filmografia do Guilherme Del Toro, essa coisa de relações familiares e traumas de infância, né? A gente acabou de falar do Predador, né? Que teve um trauma de infância com o pai, e agora o Frankenstein também, né? Eu acho que os estúdios de Hollywood estão sendo uma boa sessão de terapia, assim. E daí depois, a partir do momento que ele cria um monstro, tu tem um monstro que é um belo monstro. Né? O Jacob Elord. É o Jacob Elord, né? Então não é aquele monstro, não só aquele monstro cultural, né? E ele não é o monstro caindo aos pedaços que é do De Niro, né? do De Niro e do próprio livro. Ele é né? Ele é sarado, né? Ali, tipo, tem todas as questões do corpo ali, anatomicamente bem definidas. Porque a cicatriz não parece nem cicatriz, né? Não. Parece tipo um quebra-cabeça mais, né? Tanto é, e aí, eu não sei se a gente... Como é uma história meio conhecida, eu acho que a gente não precisa se preocupar com spoilers, né? Presumo que sim, né? Tipo, tanto que é Elizabeth, que no livro ela é o par romântico do Victor Frankenstein, ali ela meio que... Ela não só tem uma relação ali de quase casamento com o irmão dele, do Victor, que é o William, mas ela também tem uma relação meio platônica com o próprio monstro, com a criatura. Ali mais tem do que com o Victor. Então ela meio que se apaixona pela criatura, ou fica deslumbrada, não sei se apaixonar é o termo correto, mas fica meio que deslumbrada com a criatura. E é aí que eu acho que a história começa a fugir não digo do meu controle, mas do meu gosto particular, assim. Porque esse livro é um livro que ele abre inúmeras possibilidades. Tu pode abordar ele na relação entre a natureza e a racionalidade, com a questão, né? É um livro do período romântico, então é um livro que tem toda aquela questão da veneração à questão da natureza e tal, e ao mesmo tempo que tu tem a evolução tecnológica, né? E o quanto isso vai indo de encontro com as questões naturais e enfim, tu pode tratar toda essa dualidade no filme. Tu pode até um artigo que eu passei pro Carlos de uma resenha, não me lembro de qual site, não sei se é um site de tecnologia que eu não lembro qual. Do Tecmundo. Isso. Que faz uma relação dizendo que o filme do Frankenstein é sobre inteligência artificial. Ele poderia ser, mas ele não é. Ele não é sobre inteligência artificial. Não é tão pouco sobre os perigos da tecnologia, assim. E também tão pouco sobre as responsabilidades das nossas próprias criações. Porque o livro é um pouco isso. O Victor Frankenstein cria o monstro e depois larga o monstro. O monstro fica livre no mundo, fazendo tudo o que ele tem que fazer ali e sem qualquer questão de responsabilidade do Victor Frankenstein. Tu cria e joga e daí a coisa se vira sozinha. O filme também aborda isso de forma muito en passant, assim, de leve. Ele transformou, na minha avaliação, assim, o filme do Frankenstein num melodrama. Esse filme é um drama. É um melodrama, quase que uma história... ele não chegou a ser uma história de amor, porque eu acho que aí ia virar uma Bela e a Fera demais, assim. Então eu acho que ele chegou num ponto em que ele parou. Mas ele é toda uma Mas história... é curioso que eles até se referem a Beast, né? Assim, é um filme que mostra muito mais a relação de o quão infantil, o quão ingênuo é o monstro, a criatura, que não é o caso do livro. No livro ele é extremamente manipulador. É uma coisa meio o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Assim. E, cara, já foi feito isso, sabe? Essa questão de tu te relacionar. Um filme que até é meio que derivado de Frankenstein, assim, que tu tem um monstro se apaixonando pela personagem principal. E foi muito melhor, que é o Edward do Monstro de Tesoura, né? Então a gente tem vários filmes de Frankenstein que não são de Frankenstein, mas que tratam a temática muito melhor. Eu falei do Edward Monstro de Tesoura. O ano passado a gente cobriu Pobres Criaturas, que nada mais é do que uma história que é muito inspirado. Muito inspirado no Frankenstein e muito melhor que esse filme do Frankenstein. O que esse filme... Mas ele também tinha a seu favor ser mais solto, né? Sim, não tem que... né, e também não era um filme da Netflix. Porque por ser um filme da Netflix, em determinado momento, tu não só tem que mostrar as coisas, como tu tem que ser extremamente evidente. Chega uma parte do filme, a gente nota
que está acontecendo, tu tá percebendo, mas teve uma hora do filme que o irmão vira pro Frankenstein e diz: você é o monstro. Tipo, tu tá percebendo. Sim. Todo mundo tá vendo que o monstro é o Victor. Mas eu acho, bom, depois eu falo. Eu acho que esse filme até a Netflix faz algumas concessões, mas enfim. Mas, de qualquer forma, o filme, sim, ele tem um visual impressionante, ele é muito bonito. O Guilherme Del Toro é um cara tipo o Wes Anderson e tipo o Tim Burton, que tu bate o olho e tu sabe que esteticamente, tu sabe que é um filme dele. E esse filme tem isso. Se tem alguém segurando um candelabro em algum momento, o filme é dele, né? E a parte inicial, especialmente da infância dele, que mostra todo o visual, o vestido de vermelho da Mia Goth, que daí meio que é um spoiler do que vai acontecer, né? Sim. Mas enfim, o vestido vermelho da Mia Goth, ali na personagem como a mãe do Victor Frankenstein, os caixões são bonitos. O caixão é lindo. É lindo. Assim, eu sou muito, muito, muito crítico a essa questão da comercialização da morte, assim, de como as pessoas, como essa indústria se aproveita do momento de fragilidade para tentar pegar o mais dinheiro possível. Então, assim, eu sempre fui da tese assim, cara, caixão não faz nenhum sentido, cara. Aquele caixão ali, pelo amor de Deus, que se for para morrer num caixão, que seja aquele ali, né? Tem uma sineta dentro, né? Porque eu quero ter uma válvula de escape ali, uma saída de emergência. Mas para tentar não me alongar muito e também deixar tu falar um pouco, né, Carlos? Tem isso, a questão, depois chega na segunda metade do filme, eu acho que essa coisa, o impacto visual que tu tem no começo do filme, ele se perde um pouco. A mansão que eles encontram ali para criar o Frankenstein me pareceu o castelo lá do Wicked. Em algum momento, aquele janelão, assim, sabe? O vitral me pareceu o Doutor Estranho. Também Doutor Estranho. Então, são referências que a gente já teve em alguns momentos. As cenas de violência, quando começou o filme, deu que era 18 anos. Eu pensei, o que tem nesse filme que é de 18 anos? E não tem muita coisa, assim. Tem uma questão ali, a briga, dos lobos, talvez, os lobos e tal. Então, isso... Não sei, não que eu me acho o efeito tanto. especial ruim, pra ser sincero. A explosão também não é efeito especial muito legal, assim, a explosão do castelo ali. E para mim também, o filme em algum momento ele se preocupa tanto em mostrar a questão, não fidedigna, mas tenta dar uma cara de ciência para a coisa, quando mostra o quanto o Victor Frankenstein está tentando reanimar os corpos e até ele encontrar a solução de como reanimar, que tu tem que inserir a descarga elétrica em determinada vértebra e tal. Ok, a gente sabe que não funciona, mas eu entendo dentro da mitologia do filme que se use isso como explicar. Daí tu gera o monstro. O monstro revive, o monstro tem aquela coisa de estar aprendendo a falar, toda aquela questão de um recém-nascido, né? Um recém-trazido à vida. Mas daí o monstro também tem uma super força. Sim. O monstro é o Capitão América, ou é o Hulk, não sei. Ele pega e joga, ele quebra as coisas, ele consegue arrastar um navio. Ele arrasta um navio. Ele arrasta um navio. Então, de onde é que veio a super força? Então, eu acho que em determinados detalhes o filme foi me perdendo ao longo da história. Assim. Ele começou bem, mas à medida que o filme avança, eu vou me desgarrando e vou perdendo interesse. E não é só a questão do ritmo do filme, é a história que está sendo contada, que para mim não é original. São várias releituras de outras coisas que a gente viu antes, que foram melhores executadas, e que o Guilherme Del Toro trouxe de volta para essa história. Acho que ele quis, como tu falou ali, transformar o filme, que é uma história de terror, ou de... não só necessariamente uma história de terror, mas de responsabilidade, de questão de evolução tecnológica, sei lá de que forma tu quer pegar o texto da Mary Shelley e fazer uma adaptação, e ele transformou isso numa fábula fantástica com todos os elementos, quase Disneyficou o Frankenstein, assim, dentro... eu acho assim, tem duas obras dele que eu gosto bastante, que são... Principalmente, acho que o primeiro filme que eu vi dele foi na época do Guion ainda. Acho que foi O Espinho do Diabo, que era um filme de terror que tinha uma parada histórica, não sei se dá para chamar de política, mas assim, tinha um sobre a Guerra Civil ali, tinha a Guerra Civil, que é um assunto que ele volta no Labirinto do Fauno, que talvez é o filme que ele explode mais e tal. O Forma da Água, eu acho que talvez seja o filme que ele melhor resolve essa questão da estranheza, mas ali acho que ele já vai mais para um outro mundo, assim, que a questão espanhola. Acho que quando tu fala em fábula, acho que é bem isso, assim, acho que o tom do filme é todo de fábula, assim, cara.
E eu não lembro, faz muito tempo que eu li o livro, mas ele não me ficou com essa... Eu não fiquei com a impressão de que na época eu estava lendo uma fábula, assim. Talvez era para ser muito mais um livro de terror, assim. Eu não acho que ele seja tão terror que nem o Drácula. O Drácula eu lembro que, cara, é um livro que tu lê e tu vai sentindo a tensão e tudo mais. Esse aqui, de novo, faz muito tempo que eu não li, então não dá para avaliar muito. A questão da Netflix, eu acho até que ele foge um pouco. Eu acho que às vezes a Netflix faz algumas apostas do tipo assim... bom, eu vou fazer lá os meus filmes com Adam Sandler e com a Gal Gadot para ter audiência. Vou botar o Stranger Things e ali eu meto um pouco meu bedelho, o que eu quero. E os filmes que eu tenho alguma chance de Oscar, eu dou uma soltadinha a mais... Que é porque, enfim, cara, quero ter essa possibilidade. Até parece que tem um outro com o George Clooney, acho que é Jay Rich, me fugiu o nome, que é o que talvez bote a Netflix na parada, apesar que o Frankenstein ainda tem chance e tudo mais. Eu acho que ele vai abocanhar várias indicações técnicas ali de figurino, fotografia, design, maquiagem, design de produção. Tem uma cena que eu acho muito bonita. O filme é dividido em 3 partes, por assim dizer, né? Tem um prelúdio... A versão do Frankenstein. E aí tem a versão do Frankenstein e a versão da criatura. A versão da criatura. Eu confesso, assim, que eu acho ele bem lento. Não tô fazendo juízo de valor aqui, se isso é bom ou ruim. Eu acho que ele é um filme que em nenhum momento ele engata a 4ª marcha, quem dirá a 5ª. Tipo assim, ele não tem um momento catártico em termos de tensão. As 2 primeiras vezes que eu tentei ver, eu parei, porque mas talvez eu que tivesse com muito sono. Aí, tipo, não, na terceira, tá, vamos. E aí eu fui. E eu acho que ele melhora muito quando entra na versão do monstro. Sim. A primeira eu acho assim, cara, tá, beleza, eu já vi isso. E tá, vou mostrar a criatura e vamos mostrar como é que ele faz. E até isso, ele passa meio rapidão, assim, sabe? Não é algo muito, tá, eles descobriram lá o mapa do sistema linfático e aqui que dá, beleza, descobriram isso e tal. A questão do mecenas, né? Porque agora não é só clube de futebol, também Frankenstein tem que ter seu mecenas. Não sei se o cara vende arroz ou não, porque ultimamente o pão. O dono do supermercado, A questão da doença dele passa, tipo, vem e vai rápido, assim. E aí tu pensa, eles vão tentar explorar e botar a cabeça do cara ali, o cérebro do cara ali. Não. Foi. Então, assim, quando entra na versão dele, eu gosto mais... também fiquei esperando se em algum momento ele ia dizer o It's Alive, It's Alive. Em nenhum momento ele diz It's Alive. Não. Até porque ele nem vê, né? Ele acha que não funcionou. Daí quando ele acorda, tá o bicho na... Tá o bicho que é um pouco que acontece no livro. Né? Isso é o que acontece. Guarda essa palavra, Stalker. Vou falar depois. Eu acho que... Eu tenho um pouco de... Não é ranço a palavra. Mas eu geralmente acho que a Mia Goth vem fazendo a mesma coisa. Eu acho ela um pouco meio superestimada pela comunidade cinéfilo indie, assim. Mas nesse filme eu gostei dela. Eu gostei dela, assim. O elenco, no geral, eu gosto. Acho o Jacob Elord de monstro muito bom. Ficou bom, né? Tu consegue... Ele é um bom ator. Tu consegue... Porque, assim, a maior parte do filme, ele não fala. Boa parte do filme, ele só sabe falar 2 palavras, que é Victor e mais ou menos ali Elizabeth. Depois ele tá lendo um livro. Depois ele aprendeu a ler... que ele aprende a falar com o cego, né? Com o cego, mas ele aprendeu muito rápido, né? Fiquei muito com a memória, mas eu não sei se a memória que eu tenho é do filme do Karloff ou do livro, que tinha uma história, 2 histórias que ali não aparecem. A história que acho que ele mata alguma criança, uma coisa assim, no original, né? Ele mata o irmão do Victor. Mas... E outra cena que para mim era mais marcante, assim, quando a comunidade toda vai com as fogueiras, não, com as tochas para tentar matar ele, botar fogo e tal. Isso não tem. Isso não tem, né? E é um negócio muito clássico, mas é questão da fidelidade do livro. Mas, assim, quando vai para a última parte, eu gosto, assim. É onde, para mim, o filme, mesmo não acelerando, ele cresce, assim. Tem uma cena, para mim, que é muito bonita visualmente, que é já nessa segunda parte, quando eles estão no
Polo Norte, sei lá o que é aquilo lá. No Ártico, acho. No Ártico. E eu não sei se ali é um amanhecer ou um entardecer. É um lusco-fusco ali. E o bicho tá no horizonte, assim, cara. E é o sol ou nascendo, ou... imagino que seja um entardecer, assim, já não tá mais o sol. Tá só um alaranjado, assim, que assim, o alaranjado e o azulado, para mim, é meio que a marca registrada do Guilherme Del Toro, assim, todos os filmes têm meio que essa parada. E aquele plano ali, eu acho muito bonito, assim. Ele é meio que um quadro, assim. Tem outros que eu acho bonitos e tal, mas aquele ali, para mim, é o mais bonito. Acho os efeitos CGI, eu acho meio que deixa a dever ali. O ataque dos lobos, de novo, né? A gente falou isso já no Predador. Para mim, os movimentos não parecem reais, obviamente não são reais, mas enfim, a ideia ali é que pareça. Mas na verdade, assim, eu não sei muito explicar. Eu fiquei tentando pensar assim, qual é o subtexto desse filme, assim. E aí quando tu me mandou a mensagem ali, a questão da inteligência artificial, é aquilo, quando tu faz arte, no momento que tu liberou, cada um vai ler do jeito que quiser, mas eu não consegui fazer essa leitura. E aí, assim, confesso que tive alguma dificuldade de pensar, tipo, para além da história, assim, o que ele quer falar muito mais, assim. E aí fui dar uma pesquisada e disse que para ele o tema, muito mais do que mexer com ciência, é a questão da paternidade, que aí não chega a ser um subtexto, ele tá ali na superfície. Claro. Mas é o que ele vem fazendo há um tempinho, no Pinóquio já estava isso. Assim, né? E ele fala também, isso eu achei curioso, que ele quis que o papel do Oscar Isaac fosse muito menos um cientista maluco e mais um rockstar, né? Tipo assim, vai no Bowie, vai no Mick Jagger. E ele tem uma porra louquice. Tem. E assim, fica evidente para mim desde o começo do filme que ele é o vilão o tempo todo, assim. Não é algo que tu vai perceber lá adiante, assim. Desde o começo tu já saca que ele tem alguma psicopatia aqui. Eu entendo que tem essa parada de explicar pro público, mas eu acho que ali quando o irmão fala para ele, tem um peso dele ouvir. Acho que talvez feche as duas coisas. Vamos aproveitar. Pode ser. Porque acho que é um momento que ele precisava ouvir de alguém dizer que assim, ele olha, era o vilão. Tu não é o cara fodão que tu acha que é. Tu, na verdade, tu é o teu pai. Fez tudo errado, exatamente. Tu é o teu pai. Tu é o teu pai, que é o cara que diz assim, não vou bater na tua mão porque tu vai precisar delas. Então, pá, toma na cara. E ele bate no Frankenstein também, né? Exatamente. Não só bate, como explode o Frankenstein. Né? Ele trata a criatura muito mal desde o começo, assim, sabe? A criatura que não morre, a criatura foi explodida e não morreu também, né? Ela se queimou e se regenerou. A criatura segurou uma dinamite e não ela tem o poder de regeneração do Wolverine e a força do Hulk. Então, assim, isso de fato eles em nenhum momento explica, né? Esse superpoder, assim. Não. Mas eu também não sei meio que explicar muito por que eu gostei. Eu gostei, principalmente da segunda parte, assim. Talvez pela questão justamente do drama, assim. Não sei, pra mim funcionou, assim, me pegou, assim. Mas talvez, na verdade, assim, no final, eu fico pensando assim, cara, a gente vai chegar naquele momento do programa e tem que dar cotação. E eu já fico comparando com os outros, assim. Cara, eu não acho que ele é tanto. Mas, tipo, sei lá, algum outro filme que eu dei 13,5, assim. Cara, mas ele é melhor, ele não é pior que aquele filme, sabe? Mas de novo, né? A gente falou na semana passada, a cotação nada mais é do que uma bobagem, uma brincadeira. Nada que a gente não possa mudar depois, à medida que tu vai pensando no filme. Exato. Né? Tipo... Esse é um que eu acho que ele não vai melhorar muito depois. Não vai. Ao contrário do Agente Secreto. Do Agente Secreto. A minha problema com esse filme é que ele tira vários elementos da história original e não tem nenhum problema, tu não precisa seguir fiel ao texto, acho que a ideia nem é essa, assim, embora tu possa fazer. Mas ele tira vários elementos e ele não acrescenta novos. Não é que nem, por exemplo, a gente pegar o Drácula do Bram Stoker, por exemplo. É um filme muito melhor que esse aí. Né? Sim. Muito melhor. E muito filme do Coppola. O filme do Coppola, exatamente. É um filme é um filme do Coppola. Esse aí, por exemplo, tu falou na questão do Stalker ali, ele tira a atenção do filme, do livro do Frankenstein, porque o Frankenstein, no livro do Frankenstein, o monstro, ele é um Stalker do Frankenstein o tempo todo. Mas ainda assim, eu acho que ele é um filme do Del Toro. Não, até acho que mas ele não funciona porque, assim... Pode ser.
Porque ele retira vários desses elementos e o que ele acrescenta, para mim, não torna a história mais interessante do que ela já era. Então, tu não traz novos elementos para que vão complementar ou que vão dar uma nova visão. Assim. Como eu estava falando, no livro, o Frankenstein ele é um stalker. Então, tem esse momento de tensão o tempo todo. Ele está o tempo todo espreitando o Victor Frankenstein. Tem uma hora que ele mata o irmão do Victor Frankenstein e pega o relógio e bota na roupa de uma empregada lá para incriminar ela. Daí depois ele chega pro Victor Frankenstein, olha, eu quero que tu e no filme também aparece isso, eu quero que tu construa uma mulher para mim, para eu não ficar sozinho. E ele fica o tempo todo ali olhando para ver se ele tá construindo. Então tu tem essa ameaça presente o tempo todo. E nesse filme tu não tem. Eu acho que tem várias vezes que a não ser que tu tem que te colocar o tempo todo no ponto de vista da criatura e ver que a ameaça é o Victor Frankenstein. Eu acho que várias vezes aparece... Vamos lá, o atacante correu para receber, aparece a história ali que ela vai e o cara não passa. Assim. Tem várias vezes que vai e parece que vai aparecer uma traminha ali e não vai, né? É. E mesmo a história da Elizabeth, que ele daí muda, né? Porque no livro quem mata a Elizabeth é o Frankenstein, e ali o Frankenstein que eu digo é a criatura, e ali quem mata é o Victor Frankenstein. Então, tipo, não sei... Eu achei que foi uma grande oportunidade, eu até tinha uma grande expectativa em relação a esse filme, mas eu acho que ele fica atrás, para a gente falar de uma outra releitura de uma história clássica de terror que a gente falou há pouco tempo, ele fica atrás do Nosferatu, para mim. Eu gostei mais da história do Nosferatu do que do... É que o Nosferatu, para mim, ele é muito o Drácula do Coppola. Assim, sem tirar nem pôr, assim. Vai que uma galera não viu esse filme, que é dos anos 90, vamos fazer aqui, só vamos fazer muito mais escuro com um bicho feio. É que eu achei que o Frankenstein não funcionou como filme de terror. O Coppola era sexy, aquele lá não. Ele não funcionou como filme de terror, ele não funcionou como um melodrama, ele não funciona como uma história de amor. Ele é um filme de relacionamento familiar, que nem tu falou, sobre a questão do relacionamento paterno ali. Mas, cara, tem praticamente todos os filmes de terror dos últimos tempos têm tratado de uma forma ou de outra ter esse tema, então ficava meio que repetido, né? Não sei, eu achei que foi, sei lá, eu esperava mais do Del Toro e talvez por isso que a minha cotação foi mais abaixo. Dele era para ser mais alta. Mais alto. Eu gostei muito mais do Pinóquio, que tem esses temas e que ele acrescenta elementos que até acho que fazem sentido. Ele bota a questão do fascismo na história do Pinóquio, que é um tema atual, um tema... transforma a história de uma forma mais... Aqui tá, ele até fala... mais instigante, fala assim. Muito ampassando ali das vítimas da guerra e tal, mas bem ampassando. Ele não entra em nada disso. Não. Ele é o relacionamento primeiro do pai com o Frankenstein, na primeira parte ali, e o segundo do Frankenstein com o monstro, tendo o Frankenstein como a figura paterna ali, para além de não ter paciência na criação do filho, no caso ali do monstro, ele não tem paciência em ensinar com o monstro, ele queria que o monstro, não sei qual era a expectativa que ele tinha, mas ele nitidamente se decepciona a partir do momento que o monstro cria a vida, né? Parece que é tudo muito rápido, assim. E ele meio que não tem paciência para ensinar, e mesmo quando ele mostra o monstro para Elizabeth, pro irmão dele, tipo, meio que, tá aí, olha aí. Já tá meio de saco cheio, né? Tá meio cheirado. Meio... Tá meio alucinado já. Bom, é isso, né? Então, vamos dar notinhas para Frankenstein. Eu dei, assim, eu não sei muito explicar por que eu dei nota 4. 4 estrelas. Mas para mim foi o que eu senti um pouco na hora, assim, e fazendo essa comparação, assim. Porque eu tava... Deixa eu até pegar aqui para ver se eu lembro o que eu olhei e pensei, cara, mas ele não é pior que tal... Deixa eu pegar Invocação do Mal, dei 13 estrelas, ele é melhor que Invocação do Mal. Assim, eu dei 4, mas assim, poderia muito bem ser, pra mim, ser um 13,5, assim. Tá na mesma, na assim. média. Eu dei 2,5, assim, eu realmente não me pegou. Se eu tivesse que puxar, eu puxaria pra baixo, mas eu acho que pela atuação do Jacob Elord, pelo figurino, pelo design, eu dei uns estrelinhas a mais, assim. Salvou. E eu achei ele melhor que o filme do Predador, então dei o 2,5 por causa disso também. Buenas, vamos então para as dicas da semana. Vai lá, Márcio. Tá. Your turn. Então, vamos dar uma dica de um filme clássico também, de terror,
Mas daí um filme bom, um filme, na minha opinião, 5 estrelas, que é o Sob o Domínio do Medo, que é... entrou o original, né? Faz um tempinho. The Night of the Hunter, que é de 1955, está no Prime Video, né? É um filme com Robert Mitchum, que fala um pouco também de relação paterna, né? Até tem isso também na história, mas a história principal é de um serial killer, né? Um cara que se passa por um pastor e ele vai se relacionando com viúvas e matando as viúvas para ficar com dinheiro. Então ele descobre, ao conversar com um cara que está preso com ele, que tem um dinheiro escondido numa localidade lá em que ele teria deixado para as crianças e para a mulher dele. E o cara vai ser executado, então a mulher vai virar viúva. Então ele, quando sai da prisão, vai atrás dessa grana e dessa família para ali tentar matar as crianças, matar a mulher e ficar com dinheiro e tal. Visualmente o filme é espetacular. A atuação do Robert Mitchum, tu sente medo. Ele é PB, né? Hã? Ele é PB. Ele é PB. Tu sente medo do cara, né? O clima de terror o tempo todo, ou de suspense, no caso, né? Porque não tem nenhum monstro ali, o cara é um serial killer, mas de tensão o tempo todo, dele convivendo com as crianças, tentando fazer as crianças contar onde é que tá o dinheiro, e tu não sabe muito bem o que vai acontecer, depois as crianças fogem, e daí ele vai atrás das crianças e vai perseguindo. Então, é um filme, assim, toda a tensão que não tem no filme do Frankenstein, por exemplo, tem nesse filme, assim. E o filme visualmente é belíssimo, assim, tem umas cenas lindas, assim, e surpreendente para ser um filme de 1955 e de um diretor que parece, pelo que eu fui atrás, eu fui ler depois, só dirigiu esse filme, não dirigiu mais nenhum outro. Assim. Então é um filme que na época não teve muito impacto, mas ao longo, não teve muita bilheteria, não foi um grande sucesso e tal, mas ao longo do tempo ele foi ganhando relevância, as pessoas foram redescobrindo e vários diretores depois citam ele como um dos filmes importantes e emblemáticos e influenciadores. Assim. Então, uma dica é essa. Então é Sob o Domínio do Medo, que está no Prime Video. Eu vou ficar devendo dicas essa semana, porque eu vi uma série, eu tô acabando outra, tô acabando os Slow Horses, falta um episódio só. Até acho que deu uma melhorada esse último episódio, tava achando meio mais do mesmo. Mas... Tu esperava? Eu já tava meio que desconfiado da... Quem era a chefe da parada? Chefe da parada. Eu já tava... Não sei, porque acho que eu não tava pensando. Não tava preocupado com isso. Não tava pensando muito no assunto. E a outra série que eu vi é o Tremembé, eu não sinto lá muito à vontade. Eu não achei ruim, tá? Se isso serve como dica, eu não achei ruim. Quer dizer, eu achei meio ruim, mas eu achei um ruim divertido, assim. É um ruim que engaja, assim. Eu queria ver todos os episódios, assim. Você não viu todos os episódios ainda? Não, isso que eu quero dizer, assim. Eu via e aí queria ver logo o seguinte, assim. Eu consigo ver méritos ali. Uma coisa meio masoquista, assim, né? Eu quero continuar me torturando aqui. Na verdade, eu não sei se... Talvez não seja ruim, assim. Assim, a minha cotação lá nos... Aí não é no Letterboxd, é no Serialized, que é dos seriados. Eu dei 2,5, assim. Eu acho algumas coisas que são para ser reais muito viajantes, assim. Tem umas frases que é para ser dramática, eu começava a rir, assim. E algumas coisas achei meio de mau gosto, assim. Tipo, eles querem assustar lá a Jatobá, que é a... caso da menina Isabela, e aí, tipo, jogam uma boneca, sabe? Cara, é meio de mau gosto, imagina, sim, né? Mas, enfim, Tremembé tá no Prime, e o Slow Horses tá na Apple TV. Eu quero acabar para começar a ver logo o tal do Pluribus, né? Eu quero ver o Pluribus todo. Então, faltar a mesma coisa. Quero dar essa corrida e tentar ver o que der para ver até o final do mês, porque aí depois tem que ver... Todo dia um filme de 3 horas do Stranger Things, né? Porque aparentemente os caras não tiveram nenhum limite. Com o Derry, né? Que é aquela série derivada do It, né? Eu tô indo, entendeu? Tô indo. Eu vi os 2 primeiros e gostei. Assim, achei terror. Que pra mim já é terror mesmo. Então tá, a gente vai ficando por aqui. A edição deste programa é do Leonardo Vec. Acertei o nome, né, Leonardo? Acertei o nome. Então tá. A gente volta, acho que na semana que vem, né? Provavelmente semana que vem. Vai várias cabines aí, aguardem. Certo.